Eu quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Oséias, no capítulo 6. Oséias fica depois de Daniel. Oséias capítulo 6, depois de Daniel, e Daniel depois de Ezequiel. Nós vamos ler a partir do verso 15 do capítulo 5 até o verso de número 3, ok? A palavra do Senhor diz assim: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos pedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos agradecido, nos colocamos em tuas mãos e pedimos que o Senhor nos abençoe nessa noite. Fala aos nossos corações de acordo com a nossa necessidade e de acordo com a tua vontade, no nome de Jesus. Amém. Quem esteve hoje aqui de manhã na escola dominical, eu tenho certeza que foi abençoado com a ministração do pastor Leandro, né? E ele falou alguma coisa sobre adoração. Ele trabalhou pelo menos 2 coisas bem importantes sobre local e forma de adoração. E foi muito proveitoso, né? A gente pôde compartilhar alguma coisa e eu anotei algumas das coisas que também a gente pode usar no nosso texto. O pastor Ney me passou a mensagem durante a semana, não me lembro qual dia, perguntando se eu podia ministrar hoje no domingo, e eu respondi para ele que sim, e comecei a orar para que Deus me desse uma mensagem. Deus me deu a mensagem e eu comecei a preparar a ministração de hoje e não sentia bem. E eu comecei a orar pedindo outra mensagem. E Deus não me deu. E eu descobri que eu tinha mensagem. O problema é que eu estava com medo de entregar a mensagem. Às vezes não é fácil você compartilhar a palavra de Deus. Porque muitas das vezes nós pensamos que nós estamos muito bem diante de Deus e que nós não precisamos mudança. E às vezes nós não percebemos. Quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que a gente não vê Deus elogiando o povo, né? Dizendo: olha, que maravilha, vocês estão bem, continua assim, é nisso aí. A gente não vê textos de Deus elogiando o povo no caminho que eles estão andando. Sempre a gente vê Deus com a mensagem para que o povo melhore. Isso não significa necessariamente que às vezes nós estamos tão ruins, mas significa que nós podemos melhorar dia a dia diante do Senhor. Mas pode acontecer que muitas das vezes a gente está bem ruim e precisa de uma mudança radical na nossa vida. Esse texto que nós lemos aqui, ele tem uma colocação interessante que, se a gente não atentar, nós entendemos ela de maneira errada. Lá no verso 3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. É um texto maravilhoso, né? Uma intenção do povo de conhecer e continuar conhecendo a Deus. A gente poderia dizer: que maravilha esse texto. Só que esse texto, Deus chama a atenção do povo de Israel. Ele diz que eles eram como o orvalho de manhã, passageiro. E
A gente está no início do ano, eu tenho certeza que 99% de nós temos uma promessa ou um plano de vida. Esse ano eu vou fazer isso e isso. Esse ano na igreja eu vou ser assim e assim. Esse ano eu vou dedicar a orar mais, a ler a Bíblia, a buscar a Deus, a dedicar na obra do Senhor. Tantas coisas que nós temos como plano. O difícil é a gente chegar no final do ano dentro desses planos que nós fizemos. Principalmente quando é em relação às coisas de Deus. Nós temos uma dificuldade muito grande de entender a soberania de Deus. Eu quero falar sobre isso. O que é realmente a soberania de Deus? É Deus sobre todas as coisas, sobre tudo. A irmã Danila deu um testemunho aqui, pequeno, mas ela ouviu o seguinte: olha, isso pode ser a ação de Deus. É Deus agindo. E na maioria das vezes nós não entendemos que nós oramos, nós entregamos a nossa vida a Deus e Ele passa a ser o Senhor total da nossa vida. Total. E essa é uma das grandes dificuldades que nós temos para viver a nossa vida cristã. Isaías, no capítulo 43, verso 10 e 11, diz que não existe Deus nem antes, nem depois, nem embaixo, nem lugar nenhum, além do nosso Deus. E o mesmo Isaías diz que esse Deus que nós cremos, que nós servimos, Ele é aquele que mede as águas do mar na palma da mão. Ele faz tudo. Eu ministrei no domingo passado na Betel Nova Vida, lá no Aureni. Eu falei alguma coisa sobre a soberania de Deus. Que é Ele que cuida da nossa vida. E a gente tem tanta dificuldade na soberania de Deus que nós nos entregamos a Cristo. E por que nós nos entregamos a Cristo? Eu não sei por que você fez sua decisão a Cristo. Eu não sei explicar direitinho o motivo que levou você a fazer a sua decisão a Cristo. Mas o motivo que eu fiz a minha decisão a Cristo e o motivo que eu creio que é correto na Bíblia é para mim fugir da condenação eterna. Em outras palavras, sair do império das trevas para passar para o império da luz. E mais simples ainda é sair das garras do diabo para servir o Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo é Senhor de todas as coisas. Então, quando eu me entrego a minha vida ao Senhor Jesus ou a Deus, que é uma pessoa só, todos são a mesma soberania, eu estou totalmente seguro nas mãos de Deus. Eu não tenho que temer mais nada. E a palavra de Deus tem N textos que diz isso. É para a gente poder ter vida. Porque fora de Deus não existe vida. É coisa tão simples. A palavra de Deus diz que fora dele as pessoas estão mortas nos seus delitos e pecados. Então são algumas coisas que às vezes nós temos dificuldade de entender. Isso dificulta a nossa vida, dificulta nós servir a Deus. E nesse texto aqui de Oséias, o povo estava como que brincando com Deus. Não, a gente vai para Ele. Ele loguinho vem e nos sara, nos cura. E Deus diz que eles eram insinceros. Eles estavam buscando a Deus por um momento, por uma questão, por uma enfermidade, por alguma coisa que não estava bem na sua vida. Assim que a coisa melhorasse, eles deixariam Deus de lado. Por falta de entender que não existe vida fora de Deus. Não tem como você viver fora de Deus. Tem
alguém que estava ministrando, eu de vez em quando assisto alguns vídeos, e ele fez uma colocação interessante. Alguém fez uma pergunta: escuta, mas Deus não é egoísta de dizer que só nele que as pessoas podem ver, fora dele está condenado? E a pessoa fez a seguinte colocação: não é que Deus é egoísta, é como o peixe na água. O peixe só tem vida dentro da água. E nós, seres humanos, só temos vida em Deus. Fora de Deus não tem vida. É só isso. E é tão fácil de você entender isso quando você lê a Bíblia, porque a palavra de Deus diz que nas trevas não existe vida. O Senhor Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é tudo isso. Fora dele não existe nem caminho que leva ao céu, nem verdade para você viver e nem vida para você viver. É simplesmente isso. E essa soberania de Deus, ela é marcada na Bíblia. Isaías fala um punhado de vezes sobre essa soberania de Deus. Deus criou o céu, criou tudo. Ele pode sobre todas as coisas. Ele é o único, não existe mais ninguém além dele. E outros textos da Bíblia. E quando nós chegamos no Novo Testamento, eu acho que muitas pessoas se perdem, porque existe uma das maiores promessas no Velho Testamento que se cumpre no Novo Testamento. E as pessoas sabem disso, mas elas não dão importância no tamanho dessa promessa, no tamanho do cumprimento dela. Lá em Gênesis 3,15 ou 3,5, que diz o quê? Que a serpente morderia o calcanhar, mas o descendente da mulher faria o quê? Esmagaria a cabeça da serpente. Quem que é o descendente da mulher? Jesus Cristo. É o cumprimento dessa profecia. E o que Jesus Cristo faz? Esmaga a cabeça da serpente. Esse dia, a minha esposa estava falando para mim: você já observou que a onça, ela vai pegar um animal, ela pula no pescoço dele? E ela disse: ela pula tão alto que pula no pescoço da girafa. Aí eu falei para ela: você sabe por quê? Porque normalmente os predadores atacam e pula mordendo na nuca. Porque uma vez que mordeu aqui na nuca, imobiliza todo o animal. É onde é chamado a árvore da vida, onde saem todos os músculos e vai comandar perna, braço, tudo. Então, uma vez que mordeu na nuca ou esmagou a cabeça, o que aconteceu? Inutilizou toda a obra do diabo quando Jesus pisa a cabeça da serpente. A gente ouve essa profecia, mas a gente não atenta o valor dela. Jesus veio para pôr fim em toda a obra maligna do diabo, porque a palavra de Deus vai dizer em Efésios, vai dizer em Colossenses, vai dizer em Apocalipse, que ele é Senhor de tudo. Eu quero que você grava bem isso. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós tornamos filhos de Deus. Nós tornamos filho do Senhor de todo o universo, daquele que detém todo o poder. Em João 1, de 12 em diante, 12, 13, 14, diz que ele veio para o que era seu, os seus não receberam, mas todos quantos receberam, deu o poder de serem filhos de Deus, os quais não nasceram da carne nem do sangue, mas da vontade de Deus. Guarda isso no seu coração. Quando você entrega a sua vida a Jesus, você passa a ser filho de Deus. E não tem nenhum poder, a não ser o poder de Deus, que pode mudar a sua vida. Nenhum poder. Basta citar Romanos 8. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada nesse mundo. E cita um punhado de coisa, até a morte. Nem a morte nos separa do amor de Deus. Em 1 João 5,18 diz que quando nós pertencemos a Deus, nós somos de Deus e o inimigo não
tem mais poder sobre a nossa vida. O inimigo não toca mais. Isso é para nos dar segurança. É por isso que nós convertemos. É para ter segurança, para ter vida eterna. Guarda sobre quando você for orar. Lembra de quem você é filho. Lembra quem é seu pai. Lembra quem cuida de você. Lembra de quem pode te guardar. E por que você está lá? É para você ter vida e vida em abundância. É porque você é filho do Rei do Universo. Tem tudo para você. Isso é uma coisa que muda o nosso pensamento quando nós entendemos isso. E é isso que Deus estava contestando com o povo de Israel no livro de Oséias. Vocês estão me buscando por favores, por coisas muito pequenas. Assim que vocês estão satisfeitos, vocês me esquecem. É como uma alva. E nesse ano que nós estamos iniciando, nós podemos fazer propósitos, fazer votos, fazer promessas de servir o Senhor e servir Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa vida. Outra coisa que eu quero compartilhar com vocês, se Deus é soberano sobre todas as coisas, quem nós somos? Quem somos nós? Isaías diz que nós não somos nada. Somos tão pequenos. E ele diz que nós somos menor do que o vácuo. Se Deus é todo poderoso, é tudo, nós não somos nada. Nós somos miseráveis. O nosso único valor é quando nós pertencemos a Deus. A nossa vida, passa a ter sentido. Nós passamos a viver quando nós pertencemos a Deus. Isso também é muito claro na palavra de Deus. A palavra de Deus ela vai dizer que nós só permanecemos vivos, por quê? Porque a misericórdia de Deus se renova cada manhã. Já pensaram nisso? É por isso que muitas das vezes eu louvo ao Senhor que aqui na igreja a gente tem assim as pessoas bem interessantes, bem focadas no louvor, na adoração a Deus. Eu ministrava na igreja de São Luís de Montes Belos e a dirigente do louvor era a Selma. A igreja era pequena, era mais ou menos a metade disso aqui, talvez só um pouquinho maior, mas era cheia e ela insistia com o pessoal para louvar. Vamos louvar, precisa louvar. E eu falava, Selma, não adianta pedir. Adianta eu falar para o irmão Juraci, irmão, louva o Senhor. Não funciona. Tem que ser uma coisa do coração. Tem que vir da sua alma. Você tem que sentir o porquê que você tem que louvar a Deus. Não adianta, vamos louvar alto. Eu às vezes vejo as pessoas vêm aqui na frente falar alguma coisa, amém, irmão? Os irmãos, amém. Adianta eu falar amém para os irmãos falar, não funciona. A vida dele o amém dele é aquele primeiro que ele deu, aquele amenzinho. Ou então eu falo, irmãos, amém, amém, aleluia, glória a Deus, é isso. Mas é o que sai do coração dele. Eu falar para ele falar um amém alto não vai mudar nada. Não vai agradar a Deus. É aquilo que está no coração dele. Agora, o que significa nós existirmos porque a misericórdia de Deus renova cada dia na nossa vida? É porque nem o ar que nós respiramos é nosso, é de Deus. Isso é a misericórdia dele. Nem a água que eu bebo é minha, é de Deus. Isso é a misericórdia dele. A luz para me enxergar é de Deus, é a misericórdia dele. Só que nós não entendemos, nós não percebemos isso. Nós achamos que isso é uma mera palavra. Tudo que nós precisamos para viver depende de Deus. E Ele faz isso para nós que somos crente e para o não crente.
Só que nós que somos crentes entendemos que nós temos vida por causa da misericórdia de Deus. E o não crente acha que é por causa da força dele. Esse é o pecado que ele comete. De usar de tudo de Deus e achar que ele não tem que dar satisfação a Deus. É isso que muda a nossa adoração, muda a nossa maneira de servir a Deus, de adorar a Deus, quando nós entendemos que nada podemos fazer sem Deus. O Senhor Jesus Cristo diz isso lá em João 15:5. Nada podeis fazer sem mim. E João Batista, lá no verso 1, 29 e capítulo 1, 29, capítulo 3, 27, diz, ele diz que nada pode ser dado ao homem se lá do céu não foi deliberado. Isso significa que eu não posso ter nada se Deus não permitir que eu tenha. Isso são as misericórdias de Deus renovando dia a dia em nossa vida. Por mais poderoso que você seja, por mais humilde que você seja, você depende das misericórdias de Deus para viver. Porque nós, sem Deus, não somos nada, somos miseráveis. A diferença que faz em nossa vida é o Espírito Santo de Deus que habita em nós, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, e nós aprendemos a reconhecer essas bênçãos de Deus em nossas vidas. Outra coisa que eu quero compartilhar com os irmãos, a gente falou isso um pouco hoje na EBD. Como que nós servimos a Deus? E algumas coisas nós discutimos aqui, né? Nós servimos a Deus, estamos adorando a Deus quando nós estamos aqui no templo. É um tipo de adoração que faz parte da nossa vida de adoração. Mas nós adoramos a Deus quando estamos na nossa casa. Nós adoramos a Deus quando estamos no nosso trabalho. Mas nós fazemos isso de maneira consciente? Nós entendemos que nós estamos servindo e adorando a Deus na nossa casa, aqui na igreja, no nosso trabalho? Alguém ali no pré-culto disse que o pastor Ney tem ensinado que às vezes nós não percebemos que as pessoas estão notando a nossa presença, ou não estão nos vendo, ou não estão nos observando. E nós não passamos despercebido. As pessoas observam as nossas atitudes. E principalmente as erradas. Você pode acertar 9 vezes. Se você errar uma, as 9 que você acertou, ninguém observa. Mas a uma que você errou é observada. A palavra de Deus diz em Pedro que nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, raça eleita, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Nós não somos tudo isso por nada, nós somos isso para que o mundo seja transformado através da nossa vida. Então a nossa adoração, ela é contínua, ela é 24 horas. Na igreja, na nossa casa, no nosso trabalho, em todo e qualquer lugar. Nós somos uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Já pensou que coisa linda isso? Isso não soa lindo no seu ouvido? Você é de propriedade exclusiva de Deus. Chamado para anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. E para isso nós temos que ter uma vida gostosa, gloriosa, maravilhosa. Eu digo que nós crentes, eu tenho vontade de fazer isso, eu não dou conta, né? Eu estava conversando com a irmã Danila hoje sobre adoração, e eu dizendo, eu adoro a Deus muito caladinho aqui, né?
Eu gostaria de pular e gritar aleluias e dar cambalhota e fazer tudo isso pelo meu Deus. Só que eu não faço, eu não dou conta. Mas eu faço da minha maneira, caladinha, tudo eu procuro mostrar a Deus na minha vida. Mas a gente devia dar cambalhota, gritar, por ser propriedade exclusiva do Rei do Universo, do Senhor do Universo. E aí entra aquela questão, né? Eu já falei aqui, não vou entrar nisso. Tem crente que diz que a vida cristã é difícil. Isso é um pecado. Pede perdão a Deus, ajoelha diante de Deus. Se você acha que a vida cristã é difícil, confessa seu pecado a Deus, porque você está servindo o Pai glorioso, aquele que te dá tudo, e você está dizendo que Ele é maldoso com você, que Ele não cuida de você, que Ele não zela de você, que Ele colocou uma carga pesada na sua vida. E o próprio Senhor Jesus, Cristo diz: vinde a mim todos vós estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. É para isso que nós servimos a Deus, é para ter uma vida leve, gostosa, gloriosa. Então, como nós servimos a Deus? Deus falou, tem alguns textos na palavra dele, falou para Saul, em Salmo diz isso. Nós não servimos a Deus com sacrifício, com ofertas. É com obediência, com vida. Existe N maneiras de você servir a Deus e você fazer a diferença. Eu vim com o irmão Josinei aqui para trocar lâmpada. E ele me chamou para acompanhar ele. E o outro irmão vinha para fazer o serviço e não veio. E eu falei: irmão, não tem como a gente fazer isso, porque a gente não trouxe fita isolante. A gente não tem nenhuma faca para descascar o fio. E as peças que aqui precisam de tudo isso. Eu: não, para aí, tem um irmão aqui que ele é bom para servir, eu vou chamar ele. Eu não vou falar o nome do irmão, não. Porque se eu falar o nome do irmão, eu vou ter que falar irmão Zeferino, né? E aí todo mundo vai saber. Ligou para o irmão Zeferino, ele veio prontamente, trouxe a fita, trouxe e deu algumas instruções para o irmão Josinei, e tá aí, belezinha. Maneira de servir ao Senhor. Prontinha, falou: não, ele é só chamar, ele vem, ele... São maneiras que nós temos de servir a Deus, e quantas maneiras nós temos na obra do Senhor, no corpo de Cristo, precisando de pessoas para servir, para estar pronto. Isso é maneira de adorar o Senhor. Isso faz parte da comunhão na família de Deus. E chegando ao final, quando é que realmente eu estou pronto para servir a Deus? Existem muitas histórias, né? Eu conheço algumas histórias, a gente não sabe se é verdade, pode ser verdade ou não. Alguém pode ter aumentado ou não, mas serve para ilustrar, né? Diz que em alguns países comunistas aí o pessoal estava lá numa igreja clandestina adorando ao Senhor, os policiais chegou, tudo armado, e falou aí, ó: quem quiser negar o Senhor Jesus, a porta está aberta, sai, que os que ficar aqui vai morrer todo mundo. E um punhado de gente vazou. E ficou alguns. Eles falaram: então agora nós estamos prontos para adorar o Senhor, que nós também servimos ao Senhor. Os falsos saíram todos. Ficaram aqueles que estavam dispostos a morrer pelo Senhor Jesus. Então agora nós estamos livres para adorar o Senhor aqui. Pode não ser verdade, mas é uma ilustração que serve. Se você foge de um culto de medo de morrer, você está negando o seu Deus. Nós temos que estar prontos para viver e morrer adorando e servindo ao Senhor. Se você não tiver assim, ore ao Senhor para que você se converta. E nós temos um texto na Bíblia que diz isso, quando todo mundo se escandalizou com a pregação do Senhor Jesus, com a mensagem dele, e foi saindo, e ele olhou para os 12 e falou: querem ir também? E aqui tem o ponto máximo porque nós servimos ao Senhor Jesus. Pedro disse: para onde iremos nós? Só o Senhor tem as palavras da salvação e nós entendemos, nós cremos nisso. Para onde vocês querem ir para ter vida? Se é só Jesus, só Deus que tem a vida eterna.
Nós não temos para outro lugar. Jesus não é uma opção, como muitos pensam. E Deus está falando exatamente isso para o povo de Israel aqui no livro de Oséias. Vocês estão me tendo como uma opção. Pode vir a mim, a hora que está com problema, eu curo vocês, eu restauro vocês, eu abençoo vocês. A hora que vocês estão abençoados, vocês vão cuidar da vida de vocês. Não é assim. Não existe outro lugar para vocês viver sem mim, sem Jesus. Essa é a conclusão que eu quero trazer para vocês. E junto com essa conclusão, a gente tem vários textos que a gente poderia usar. Eu usei aqui o Mateus 18, 28 a 30, vinde a mim. É o lugar onde nós temos ido, nós temos refrigério, nós temos descanso em Jesus. Nós temos Efésios 2,19 e nós temos também Efésios 2,19 diz que nós somos concidadãos do céu, povo da família de Deus. Já pensou que palavra gloriosa? Você faz parte da família de Deus. Quando você entende que Deus é tudo na sua vida, quando você fez uma entrega total, você faz parte da família de Deus. Você é um concidadão do céu. Ao mesmo tempo que você está aqui, você está na glória com Deus. Eu creio que, eu não sei se foi no grupo da igreja ou no grupo dos varões, alguém colocou, ontem estava sendo sepultado o Jimmy Carter, que foi presidente dos Estados Unidos, que morreu com 100 anos de vida. E lá, alguém relata um testemunho sobre a vida dele. Mesmo como presidente dos Estados Unidos, ele continuava ministrando na sala de EBD. Porque a vida dele, mais importante, era servir a Deus e não ser presidente dos Estados Unidos. Que o Senhor nos abençoe e que nós guardamos essa mensagem. Primeiro, a soberania de Deus. Segundo, sem Deus não somos nada. Terceiro, vamos prestar um culto, como diz lá em Colossenses, tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei como para o Senhor e não para homens. E vamos nos lembrar que nada pode nos separar do amor de Deus, porque pertencemos a Ele. Somos filho dele. Somos concidadão do céu. Fazemos parte da família de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos por pertencer a Ti. Por pertencer ao único Senhor de todo o universo, que reina sobre tudo. E que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, porque entendemos que sem o Senhor nós nada somos. E hoje nós somos Teus filhos, cidadão dos céus, da família de Deus. Nós te louvamos por isso. Que o Senhor nos abençoe. Nos dê uma semana de vitória. No nome de Jesus. Amém. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável de Deus Pai, Criador e sustentador de todas as coisas, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós reunidos aqui nesse lugar e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, pelos séculos dos séculos. Amém e amém.